Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp, do canal Manual de CAD aqui no YouTube. Pessoal, hoje nós vamos dar um passo bem gigante aí no nosso curso, porque hoje nós vamos aprender a selecionar objetos de maneira simples, tá ok? E acessar o banco de dados do objeto, tá ok? Então nós vamos aprender tanto a selecionar quanto a manipulação desses dados, tá ok? Pessoal, quando eu digo manipulação simples, manipulação não, seleção simples, eu estou falando de selecionar um único objeto. Nas próximas aulas nós vamos aprender a selecionar vários objetos, tá? Nós vamos aprender a criar selection sets, mas por enquanto, para agora, nós vamos aprender a selecionar objetos de maneira simples, tá ok? Mesmo que o nome seja simples, não é assim tão simples, é um calhamaço de comandos, aí nós vamos aprender uma variedade de comandos, um diferente do outro, tá ok? E todos muito úteis, tá ok? Alguns semelhantes, outros diferentes, tá? E eu não creio que essa aula aqui a gente consiga desenvolver ela toda nessa aula, então talvez quando eu for editar isso daqui, para não ficar muito grande, talvez vire aula 1 e aula 2. Se eu perceber que o vídeo está muito grande, eu paro e a gente continua na próxima aula aí como parte 2, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Para essa aula, pessoal, eu vou fazer tudo na linha de comando aqui. Eu vou abrir o Visual Lisp algumas vezes para mostrar alguns comandos que ficam mais fácil de você visualizar os dados lá no Visual Lisp, tá ok? Mas a princípio vamos trabalhar aqui na linha de comando, tá ok? Então, pessoal, vamos começar pelo primeiro comando, é o comando entCell. entCell é ent de entidade e cell de seleção. Então, nós vamos selecionar uma entidade e vamos selecionar apenas uma entidade. Ele não permite selecionar mais do que uma entidade. Perfeito? Qual é a sintaxe do comando entCell? É simples. Você vai escrever entCell seguido pela mensagem. Por exemplo, selecione o objeto desejado. Tá? E isso vai permitir que eu selecione um objeto. Lógico, de nada vale eu selecionar um objeto se eu não puder guardar o valor desse objeto. Então, nada mais justo do que guardar esse valor em uma variável. Vou criar uma variável EL, tá ok? E vou guardar aqui dentro. Enter. Ah lá, selecione o objeto desejado, o meu cursor já mudou para eu poder selecionar o objeto. Como eu não tenho nenhum objeto criado na tela, eu vou cancelar e vou fazer aqui para a gente uma linhazinha aqui. Tá ok? Pronto. Então vamos lá, vamos colocar aqui de novo. Vou selecionar. Quando eu clicar em cima, nós vamos ter um retorno. O que é esse retorno? É uma lista contendo dois objetos. O primeiro objeto é um entity name, ou seja, o nome dessa entidade dentro do desenho. Eu posso ter dois objetos com o mesmo entity name? Não. Ah, mas no caso do bloco, o bloco ele tem um entity name só, mas todos os outros objetos que compõem o bloco também têm um entity name diferente, tá ok? São chamados de objetos compostos, mas cada objeto que eu faço no CAD tem um entity name diferente. E depois eu tenho uma lista aqui, pessoal, com um ponto que eu cliquei na hora de selecionar. Ah, esse ponto está em cima do objeto? Pode estar como pode não estar. Mas a chance maior é de não estar em cima do objeto, porque é um ponto aproximado do ponto que você clicou ali na hora da seleção. Tá ok? Então, pessoal, legal, Sérgio, eu aprendi a selecionar. Quer dizer agora que com essa seleção eu consigo apagar um objeto, por exemplo, com o comando erase, em vez de eu colocar lá command erase, o L do last, do último objeto inserido, eu posso colocar no lugar ali o EL e ele vai apagar? Sim e não. Por que sim e não? Sim, é para isso que serve. Porém, da forma que está, a gente não vai conseguir apagar o objeto. Porque para apagar o objeto, eu preciso apenas desse cara aqui, ó. Eu preciso do entity name. Eu não preciso dessa lista com dois objetos. Então, para ter em mãos um entity name, eu preciso remover o entity name dessa lista. Então, nesse comandinho aqui, o ideal seria eu colocar que eu quero o car.
do meu EntCell, tá ok? Porque ele vai me retornar apenas o Entity Name, tá ok? Agora sim, a variável EL, ela vai servir para eu apagar o objeto ou fazer qualquer coisa. Não vamos apagar, não. Vamos vir aqui, vamos colocar command chprop. Em vez de colocar L aqui, né, que a gente cansou de fazer, ou colocar P do último objeto selecionado, ou dar um pause aqui para o cara selecionar, a gente vai vir aqui e vai colocar EL, ou seja, eu quero que você selecione o objeto que contenha esse Entity Name. E eu quero que mude a cor para cor 4. Ah lá, mudou a cor. Perfeito? O que eu preciso lembrar aí quando eu estou trabalhando com o EntCell? Que o valor que o EntCell retorna para a gente é uma lista contendo o Entity Name e o ponto que a gente clicou na hora da seleção. E que a lista não serve para muita coisa. Eu preciso primordialmente do Entity Name, então é bacaníssimo colocar aqui um char para ele retirar o primeiro elemento da lista, que é o nosso Entity Name. Tá ok? Legal, pessoal. Ótimo. Sérgio, legal. Eu tenho agora em mãos um Entity Name. Eu tenho na mãos agora um Entity Name. Eu posso fazer tudo isso com ele. Para que serve isso fora selecionar? Serve para inúmeras coisas. Na aula passada, a gente aprendeu a consultar os bancos de dados do desenho e aprendeu a criar o par associado. Tá? E eu falei que tudo no CAD daqui para frente seria em cima do par associado. Perfeito? Então agora eu vou mostrar como que a gente usa o Entity Name, tá ok? De um objeto, seja ele fornecido pelo comando EntCell ou pelos demais que eu vou ensinar aqui a pouco. Nós vamos ensinar, vou ensinar agora como pegar todas as informações desse objeto. Todas. Tá ok? Então vamos lá. Para fazer isso eu uso o comando entget. Tá ok? Então ele pega o quê? Get é pegar, entidade, então ele pega as informações da entidade. Então vou vir aqui entget e eu quero que ele me retorne os dados que estiverem contidos dentro do meu Entity Name EL. Então ele vai pegar esse objeto aqui e vai me retornar todos os dados sobre ele. Mas antes, vamos guardar em uma variável, vou chamá-la de variável en de Entity Name, tá ok? E vou dar um Enter. Ah lá. Vou aumentar um pouquinho aqui, para a gente olhar melhor. Olha o que ele me devolveu. Ele me devolveu uma lista gigantesca com diversos pares associados a esse objeto. Se a gente olhar elemento por elemento aqui da lista, tem alguns que eu não sei o que são, mas eu acredito que a grande maioria aqui eu vou estar sanando para vocês. O código DXF-1 refere-se ao nome dessa entidade. Olha aqui o nome dela. Se eu pegar aqui e verificar o valor da minha variável EL, vou aumentar mais um pouquinho agora. Não preciso aumentar mais um pouco, não. Ah lá, a minha variável EL é essa aqui, ó. E ela é igualzinha a que está marcado dentro do objeto. Então, o código -1 representa o quê? O Entity Name. O código DXF, agora nós estamos falando de código DXF, tá ok? O código DXF desse objeto, o código 0 quer dizer o tipo. Então, ele é um tipo line, é um tipo linha, tá ok? Vamos pular esse 330 aqui, tá? Depois nós vamos falar dele mais à frente. E vamos falar aqui agora do código 5. O código 5 a gente vai falar hoje dele também nessa aula, talvez na próxima, se não der tempo. Isso é o handle do objeto. Tá? Guardem isso, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Então, o código DXF5 é o handle do objeto. Tá? Em que base de dados ele está? Tá ok? Então, ele está numa base de dados chamada ACDB entidade. Tá ok? 67 eu não me recordo. 410 em que espaço ele está desenhado? Ele está desenhado no model. O 8 é o layer, ele está no layer 0. 62 é a cor, tá ok? Ele está na cor 4. Esse 100 aqui diz que ele pertence dentro dessa biblioteca a uma biblioteca chamada ACDBline, tá ok? 10 é o código DXF para o ponto inicial.
11 é o ponto final da minha linha. Tá ok? E esse 210 eu não me recordo o que é. Perfeito? Mas a gente pegou o quê? Todos os dados do objeto. Legal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso daqui e vamos colocar um círculo. Opa! Vamos fazer um círculo aqui. Vamos criar um layer também. Vou criar um layer teste na cor 5. Tá? Na verdade eu mudei aqui para 5 sem querer, mas eu vou colocar no teste e vou colocar aqui na cor 5. Pronto. Então esse cara aqui agora, ele vai vir para a cor teste. Tá ok? Vocês não viram ali o que eu fiz porque eu não quis mudar o zoom aqui, tá? É indiferente. Só criei um layer e passei ele para o layer teste. Então confiem em mim que esse cara aqui está no layer teste. Perfeito? Legal, pessoal. Agora a gente vai fazer o quê? Static EL vai ser o car do meu ente cell. Barra N, selecione o círculo. Selecionei. Ele me retornou o entity name, porque eu mandei colocar o car aqui, o car retirou desse ente cell apenas o entity name, sem aquela lista de pontos. Então agora eu vou vir aqui, ent get, static n é o ent get de EL. Ah lá, me retornou a minha entity list, tá? O nome disso aqui é entity list, ou seja, a lista da entidade. Menos 1, como a gente já falou aqui, é o entity name desse objeto. Ele é 0 do tipo círculo, ou seja, 0 é o tipo. 330 não vamos falar. Aqui ele também é do tipo da entidade. 67 eu não me recordo. Tá no model. O layer é o teste. Ele pertence a uma biblioteca chamada ACDB Circle. Aqui esse 100 corresponde ao ponto central do círculo e 40 corresponde ao raio do círculo. Sérgio, bacana. Para que eu uso isso? Bem, vamos supor então que a gente quer selecionar um objeto do tipo círculo. E esse objeto tem que ser do layer test. Quando o usuário clicar, eu posso perguntar para esse objeto todas as informações dele. E posso extrair esses dados e verificar se é aquilo mesmo que eu quero. E aí fazer uma verificação. Se está correto, continua. Se não está correto, volta para o começo. Tá ok? Mas como que eu pego os dados dessa lista? Bem, a gente já aprendeu isso na aula passada. Tá? Existe um cara chamado ASSOC, ou Associ, que eu posso pegar informações de pares associados. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a int lista daqui. Deu um monte de ESC aí, vou abaixar um pouquinho isso daqui. Eu quero, da minha lista EN, static layer, eu quero que ele pegue a associação do 8, que é o layer, na minha lista EN. Olha o que ele vai me devolver. 8 é teste. Eu quero pegar o diâmetro, o raio, né? Eu quero a associação do 40 com o meu EN. Ah lá, ele vai me devolver o raio. Perfeito? Então eu tenho aqui duas variáveis que eu criei, layer e raio. Ótimo. Agora eu vou pegar o quê? Só o que eu quero. Então, static layer vai ser o CDR do layer. Teste static raio vai ser o CDR do próprio raio. Tá ok? Eu também poderia ter feito dessa forma aqui, ó. Static layer é o CDR que eu costumo fazer normalmente. É o CDR da associação de 8 em EN. Lembrando que EN é aquela lista gigantesca que eu guardei na variável. Static raio é o CDR da associação de 40 em EN. Ah lá. Um é texto, o outro é numérico. Tá ok? Então eu extraí esses valores. Então eu posso verificar se aquilo que eu selecionei está correto. Ou eu posso tirar informações do meu objeto, perfeito?
e para poder brincar. Por exemplo, se eu tivesse uma linha aqui e eu quisesse saber o comprimento dessa linha. Ah, Sérgio, muito fácil. Vamos lá? A gente vai pegar static EL, vai ser o car. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui para não perder muito tempo. Tá? Selecione a linha. Tá? Car do EntCell. Pronto, selecionei minha linha. Agora eu vou criar uma variável en e vou pedir para ele me dar as informações, ou seja, um entget, ou seja, todas as informações da entidade dessa variável el. E agora, Sérgio, como você nos ensinou... Opa, não vai caber na tela. Eu não quero mexer muito no zoom. Como você nos ensinou, eu só preciso procurar aqui o item que equivale ao comprimento. Só que esse item não existe. E aí, nesse caso, eu preciso calculá-lo. Como que eu calculo? Então, o comprimento de uma linha a partir dos dados dele, sem pedir para o cara clicar nesse ponto e nesse ponto e usar lá o distance. Simples. Eu tenho o ponto inicial, eu tenho o ponto final. Então, eu vou fazer o seguinte. Static PTI, que é o ponto inicial, é o CDR da associação de 10 em EN. Ah lá, ele me retornou o ponto inicial. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o ponto final, PTF, no código DXF11, que é esse cara aqui, ó. Pronto, agora eu tenho PTI, tenho PTF, eu posso vir aqui, static distância, é distance entre PTI e PTF. Tem 1603.37. Vamos dar um dist aqui. Exatamente isso. Tá ok? Legal, né? Eu posso pegar informações. Então, a gente aprendeu 2 comandos e deu um salto incrível de desempenho aí no nosso programa. Agora a gente consegue saber o que é que eu estou selecionando. Eu consigo pegar informações desse objeto. Tá ok? Logo, logo nós vamos aprender a modificar os objetos usando o quê? Essa lista. Então, a gente vai pegar e vai modificar isso. Mas eu acredito que não dê para fazer nessa aula, tá? Legal, Sérgio. Fantástico, sensacional. Mas eu gostava quando eu podia dar o chprop e colocar o L de last, porque eu acabei de criar aquela linha. Então, eu já mudava a cor do objeto sem ter que selecionar. Com esse EntCell, eu vou ter que criar a bendita da linha e depois vou ter que ir lá e selecionar ela. Correto? Não. Existe uma outra função que seleciona o último objeto criado e me retorna o entity name dele. Essa função é chamada de entLast. Então, vamos lá. Se eu vier aqui digitar entLast, ele vai me devolver o entity name do objeto, que é essa linha aqui, que foi a última criada. Sérgio, cadê aquela lista de pontos? Aquela lista de pontos só vem se você clica na tela para selecionar. Como eu não cliquei na tela, não tem lista de pontos e ele me retorna apenas o entity name. Legal, então se eu quiser mudar a cor desse cara aí agora, usando o chprop, basta eu vir aqui e escrever entLast. Cor 6. Legal, né? E eu também posso guardar a informação do entity name em uma variável. SetQL é o entLast. Pronto. Ele vai pegar o último objeto criado, não selecionado, criado, e vai me dar o nome dele aqui. Perfeito? E guardou na variável EL. Eu posso vir aqui agora e escrever entget EL, que ele vai me retornar a lista do último objeto criado. Legal, né? Bacaninha. Pô, Sérgio, bacana. Então, agora eu posso apagar um objeto selecionando ele e apagando. Legal, né? Correto? Correto. Eu vou lá, dou command erase, coloco o EL, né, o entity name do objeto, ele vai apagar. Sim, mas existe um outro comando também, desses caras de seleção, que apaga um objeto sem usar o command erase. Esse cara é chamado de entidel, tá? Essa função. Então, eu preciso apenas escrever entidel e dar o entity name
do meu objeto. Então, se eu mandar ele apagar ent_del, apagar entidade, né? Del deletar, entidade, ele vai apagar esse objeto aqui, ó. Tá? Ah, Sérgio, não tem muita diferença para o comando erase. Tá? Por quê? Porque o comando erase, Sérgio, ele apaga o objeto igualzinho esse cara aí. Eu não preciso decorar um comando novo. Mas o ent_del ele tem uma diferença. Por quê? Porque se eu repetir ele com o mesmo nome de um objeto que não existe mais, ele faz o objeto reaparecer. Então é muito útil. Às vezes você quer apagar um objeto da tela naquele instante, nem congelar às vezes te ajuda. Você tem que apagar. Você faz o que tem que fazer, repete o ent_del e o objeto volta para a tela. Tá ok? Tem até um truquezinho que a gente usa aí para fazer um objeto piscar na tela, tá? Então você faz o objeto piscar na tela e tal, mas eu não vou mostrar isso agora não, vou deixar lá para os exercícios, tá ok? Legal. Aprendemos a selecionar. Pum, clico na tela, seleciono, tem um entName. Não posso esquecer que quando eu seleciono o objeto na tela usando um entCell, eu recebo uma lista de dados contendo o nome e o ponto da seleção. Eu preciso usar o char para tirar o entName e trabalhar apenas com entName. Com esse entName na mão, eu posso pegar a lista, a minha entity list, usando o comando entget. Legal? Posso selecionar o último objeto usando o entLast, lembrando que ele me devolve direto o entName da entidade, porque como eu não selecionei, não precisa do ponto, tá ok? E aprendemos o entDel, que apaga uma entidade a partir do entList, mas se eu repetir, ele me devolve, tá ok? Então a gente aprendeu aí, ó, 4 comandos já nesse período. Vamos aprender mais um. Agora são 2 numa caixa dada só. Nós vamos aprender um comando chamado nentCell e nentcelp, tá ok? Esses são, apesar de serem comandos de seleção simples, não é tão simples assim o que eles fazem, tá ok? Mas de extrema importância. Para poder utilizar eles, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um bloco aqui na tela. Então vamos fazer um bloco aqui. Vou fazer um círculo que vai demonstrar bem o que eu quero falar para vocês. Vamos fazer uma linha aqui. E vamos fazer um atributo aqui também. Vou fazer um atributo aqui com altura que dê para ver. E já tá bom. Tag teste. Ok. Tá? Vou dar uma colorida aqui. Aqui também. Pronto. E vou criar um bloco aqui simplesmente dando Ctrl X, depois dando Ctrl XV, tá? Vou dar 2 cliques aqui para editar o meu atributo, teste, vou chamar ele de teste, tá? Então se eu fechar aqui agora a minha janelinha, aqui vai estar com teste, perfeito? Legal, Sérgio. O que acontece se eu quiser a lista, mas eu não quero a lista do bloco, porque se eu vier aqui, ó, vamos ver se eu consigo achar mais rápido do que digitar. Aqui, selecione o bloco, usando entCell. Eu clicar aqui, ó, e agora pegar a entity lista, entgetDL, ele vai me devolver o quê? Que isso é um bloco, tá ok? Isso é um bloco. E eu quero o atributo. Cadê o bendito do atributo aqui dentro? Bem, não dá para pegar esse atributo selecionando, porque quando eu selecionar com o entCell, eu vou estar selecionando o bloco. Para isso, eu preciso de um comando de seleção que selecione o subelemento dentro do meu bloco. E isso é o comando nentCell, tá? É a mesma coisa do entCell, tá? A diferença é que ele tem um N na frente, chama nentCell. Então, vamos lá. Static el nentCell barra N. Deixa eu colocar aqui, não, deixa assim por enquanto. nentCell barra N, selecione o atributo. Vamos selecionar o atributo, clique em cima do atributo.
ele me retornou o entity name do atributo e aquele bendito ponto. Então, eu preciso também colocar um cara aqui para pegar apenas o entity name. Tá ok? Cliquei em cima. Pronto. Ele me devolveu a entity lista. Como que eu sei que isso daí, Sérgio, é do atributo e não do bloco? Ué, vamos pegar a lista dele, entGetDL. Ah lá. Vou subir um pouquinho. Aqui ele é do tipo atributo, tá ok? Ele é do tipo texto. Se eu pegar aqui o número 1, ah lá, o número 1 é o valor do texto, ó, é teste. Então eu peguei o quê? As informações desse cara aqui. Pô, legal, Sérgio, isso aí só serve para atributo? Não, eu posso usar com aquele círculo ali e posso usar com aquela linha também. Então vamos vir aqui, ó, e vamos tirar o selecione o atributo. Vamos colocar aqui selecione a linha. Se eu vir aqui selecionar a linha, depois pegar a lista, entGetL, ele vai me dizer linha, a mesma coisa. Se eu colocar aqui círculo. Vamos lá, seleciono o círculo, selecionei. Vou pegar agora a minha lista. E é a lista do círculo. Então eu consigo selecionar o quê? Subelementos dentro de um objeto composto. Legal. Eu só consigo fazer isso com bloco? Não. Um outro objeto composto que existe no AutoCAD é a polilinha. Se você vier aqui P-Line, ó, e criar uma polilinha, ela é o quê? Vários elementos, tá vendo? Então, se eu quiser saber o ponto inicial e final, por exemplo, desse carinha aqui, eu posso usar o quê? O NameCell, tá ok? Legal, Sérgio. Nós vamos fazer mais exercícios, então não se preocupem agora não. Você falou que eram dois. Um é o NameCell e o outro é o NameCell P. O P, pessoal, é de point, ou seja, eu vou informar um ponto e ele vai me retornar o entity name daquele ponto que eu cliquei. Então, o que eu vou fazer aqui agora antes, pessoal, é criar 3 pontos. Set aqui PT1. O PT1 vai ser o círculo, tá? Vou vir aqui, getPoint. Não vou fazer mais nada. Vou clicar em cima desse cara aqui, ó. Vou pegar até o nearest point para clicar em cima do círculo, ó. Cliquei. Vou criar um ponto 2 e ele vai ser referente à minha linha. Vou pegar o endpoint aqui da minha linha, ou melhor ainda, vai. O nearest point aqui. E vou fazer um ponto 3. E esse aqui pode vir a funcionar ou pode não vir a funcionar. Depende do zoom do seu desenho. Vou tentar clicar aqui bem em cima aqui do meu texto, mais ou menos em cima dele. Tá ok? Não dá para pegar a nearest endpoint de um texto, né? Mas tem que ser em cima da parte escrita. Não adianta clicar no ponto de inserção, que às vezes não dá certo. Perfeito? Ótimo, eu tenho 3 pontos. A diferença do entCell é que eu preciso o quê? Selecionar o objeto. Perfeito? No NameCell, se eu tiver um ponto em cima daquele objeto, eu já consigo selecionar e pegar um entity name de subelementos. Então, vamos lá. Vamos vir aqui, vamos colocar setQL. Car NameCell e o ponto PT1. Ele vai me retornar o quê? Opa, um erro, devo ter digitado alguma coisa errada. Vamos ver aqui. É Nent, não NetCell. Vamos lá de novo. NentCell, ou seja, N, entCell e o P. Tá ok? Vamos dar Enter. Ah lá, me retornou. Esse L aqui, ó, se eu der um entGet, ele corresponde ao círculo. Se eu fizer a mesma coisa com o ponto 2, que corresponde à linha, ah lá, ele vai me devolver a linha. E se eu fizer a mesma coisa, e isso pode não dar certo, com 3, deu certo, ele me devolve o atributo. Tá ok? Legal, né? Quando que eu vou usar esse bendito NameCell? Às vezes, você está lá trabalhando no programa Lisp, e aí você precisa clicar em um ponto no desenho. Cliquei. Para que eu vou mandar o cara selecionar aquele objeto que eu já cliquei por algum motivo? Eu cliquei para fazer não sei o que.
mas eu cliquei. Se eu já tenho essa informação, eu posso tirar um passo do programa que é fazer o cara selecionar. Então eu posso usar o NateSelp, tá ok? Sérgio, eu só posso utilizar o NateCell e o NateSelp com objetos compostos, como por exemplo o bloco? Não, eu posso usar até com um objeto simples. Ele vai me retornar a mesma informação que você teria com o NateCell se você utilizar ele com bloco simples. Mas, para você trabalhar da maneira correta, vamos tentar trabalhar com objetos simples aí, vamos utilizar o NateCell. E quando a gente for trabalhar com bloco, vamos trabalhar com o NateSelp. Por quê? Porque o usuário pode vir a errar, o usuário pode vir a fazer um grande erro selecionando um objeto composto, sendo que naquele momento era para selecionar um objeto simples e o programa se comportar de maneira incorreta. Então, vamos utilizar cada um para fazer aquilo que foi feito. NateCell para objetos simples, NateSelp e NateCell para objetos compostos. Perfeito? Ótimo, pessoal. Agora, lembra daquele cara que eu falei para vocês? O 5 aqui, ele se chama handle. Se escreve assim, handle. Tá ok? Vamos falar uma regra sobre ele. Quando a gente começa a criar um desenho, tá ok? Vamos fazer um desenho do zero. Vou fechar esse desenho aqui e vou abrir um desenho novo. Tá? Eu vou pegar ali do Acadiso mesmo, para ele não vir com nada do Civil 3D, porque eu tô com o Civil 3D aberto. Então vamos lá. Prontinho. Ótimo. Agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Vou criar uma linha aqui. Vamos dar um list, e agora eu vou ter que mudar o meu zoom. Ou não, vou trazer para cá. Não preciso mudar meu zoom. Ele vai ter um handle A9E. Esse handle é hexadecimal. Vamos criar uma outra linha. Vou fechar aqui meu list. A9E. Vou criar uma nova linha. Vou dar outro list. E vai ser A9F. Perfeito? Então ele faz o quê? Ele vai criando novos handle a cada objeto criado. Legal, Sérgio. Esse é o 9E, esse é o 9F. Se eu apagar o 9EF quando eu criar outro objeto, ele vai assumir aquele que eu apaguei? Vamos ver? Não. Por que não? Uma vez um handle criado, ele nunca mais é utilizado pela biblioteca do CAD. Tá ok? Naquele desenho. Tá? Então, se eu tenho um objeto lá, A9E, apagar ele, nunca mais vai ter um A9E no desenho, em hipótese alguma. A única hipótese que pode fazer isso daí voltar a aparecer é o comando recover, que ele reconstrói o desenho quando ele encontra um erro, e aí ele zera todos os handles, tá ok? É a única forma. Caso contrário, ele não pode ser feito novamente. Nem por manipulação de dados. Eu quero ir lá e quero mudar o handle de objeto. Eu também não posso. É imutável, é criado e imutável. Como cada objeto tem o seu handle, eu também posso selecionar a partir desse handle, se eu conhecer ele. Tá? Por exemplo, esse handle aqui é A9E. Existe um comando chamado handEnt, ou seja, hand de handle e ent de entidade. Se eu digitar em string o meu handle, ele seleciona o objeto. Então, se eu quiser mover agora esse objeto que eu criei aqui, se eu digitar de novo, handEnt de A9E, como eu não guardei em variável, tem que fazer assim, ele vai selecionar. Nossa, Sérgio, mas quando que eu vou usar isso? Gente, quando a gente está associando um objeto a outro, a melhor maneira de se criar esse tipo de associação é utilizando esse handle. Tá? Por exemplo, dá um exemplo bem simples. Não vou executar, depois a gente faz isso em exercício, mas eu criei aqui uma linha de chamada e criei aqui um texto. Tá ok? E lógico, existe uma maneira mais fácil de fazer isso chamada que é bloco dinâmico, mas não vamos entrar no mérito, né? É só um exemplo. Então vou colocar aqui x igual a 1, 2, 3, 4, 5.678. Y igual
2, 3, 4, 5, 6, 7.890. Pronto. Tá bem feio mesmo esse exemplo, mas pra gente tá ok. Tá aqui. Aí, você criou um comando onde o usuário pode clicar nesse ponto e mover ele. Se ele moveu esse ponto, os x e y vão ser alterados. Mas você não fez isso com bloco, você fez isso com linha e texto. Como que você vai saber que isso daqui está associado àquele ponto? Você pode fazer isso através dos handles. Ou seja, quando eu criar isso daqui e eu fizer os textos, eu gravo, nós vamos aprender a fazer isso, eu gravo a informação desses handles aqui dentro desse objeto. E aí, quando eu modificar ele, eu pergunto para ele quais são os handles associados a ele, e aí eu consigo selecionar esses objetos e fazer a devida modificação. Tá ok? Isso nós vamos fazer, fica tranquilo. Nós vamos ter uma gama muito grande de exercício aí nesse negócio de tratamento, manipulação de entidades, seleção simples, seleção composta, porque é muita coisa que dá pra gente fazer, tá ok? A gente ganha um leque de possibilidades assim. Se a gente for começar a fazer exercício, eu garanto para vocês que eu faço 100 exercícios sem sair dessa matéria. É lógico que eu não vou fazer essa quantidade absurda. Pretendo fazer aí uns 2 ou 3, no máximo. Perfeito? Mas o Randente é uma forma de você selecionar uma entidade se você conhece o handle dela. Perfeito? Pessoal, nessa aula eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai aprender a modificar um objeto a partir da sua entity list. Então eu pego o valor do que está na entity list, pega com entget, altero e mando efetivar essa mudança no objeto. Nós vamos aprender a fazer mudança num objeto composto, como por exemplo um bloco. É diferente de se fazer a manipulação em um objeto simples, tá ok? E aí nós vamos aprender mais alguns comandos de manipulação. Vamos fazer essa manipulação toda aí, e aí a gente entra na parte de exercício, tá ok? Que vai ser... Às vezes o pessoal acha que eu faço os exercícios para enrolar no curso. Não é. Se eu tocar a matéria para frente, sem você aprender tudo aquilo que você pode fazer, é lógico que não dá para ensinar tudo que vocês podem fazer. A imaginação de vocês é o limite, tá ok? Mas ela já abre uma porta para vocês. Vocês já têm um know-how maior na hora de tentar criar alguma coisa. Perfeito? Então, na próxima aula, a gente termina essa parte de manipulação. É uma parte um pouquinho mais complicada. E aí, a gente parte para a parte de exercício. Perfeito? Pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima aula.